Aleluia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro dos Salmos e chegamos hoje no Salmo de número 59. E nesse primeiro momento nós vamos ler nos versos do 1 até o verso de número 5. Esse salmo é dividido em 3 momentos, e quando aparece esta palavra selá, é porque há um hiato, o escritor parou de escrever e ele voltou a escrever posteriormente, então nós vamos obedecer à divisão que o próprio salmo traz. Vamos dividir esse salmo em 3 momentos distintos. O primeiro deles vai do verso 1 até o verso de número 5, que diz assim: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, protege-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, por não por transgressão, nem por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para punires todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Uma coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer é que daqueles que são ímpios, a gente só pode esperar impiedade. Daqueles que são iníquos, a gente só pode esperar iniquidade, porque o homem produz daquilo que é a base, é a característica do seu coração. Ele não pode produzir uma coisa diferente. É por isso que a palavra de Deus nos diz que não se colhem coisas boas, não se colhem frutos bons de árvores ruins. Um leito de água amarga não pode produzir água doce, e um leito de água doce não produz água amarga. E Davi estava orando a Deus, suplicando a misericórdia do Senhor, suplicando o socorro de Deus para que ele viesse à sua defesa, porque inimigos estavam à sua volta e, ao que tudo indica, eram o exército de Saul que estava afligindo Davi naquele momento de luta. E Davi diz assim: olha, Senhor, eles estão armando ciladas contra mim, mas não é por causa de coisas erradas que eu tenha feito. Eles estão armando ciladas por causa da maldade do coração deles. É muito interessante quando a gente pode ou não pode orar. Se a gente vai se apresentar diante de Deus, mas os erros são nossos, então essa nossa maneira de orar é para pedir perdão, é para confessar. E a gente não tem como dizer: Senhor, luta minha luta, luta minha guerra, se o erro estiver em nós. Por isso Davi, ele se antecipa para dizer para Deus assim: olha, Senhor, não é por culpa minha. Eles correm e se preparam sem que eu tenha feito nada para justificar o que eles estão fazendo. Não é porque eu tenha cometido alguma transgressão ou porque eu tenha pecado. O erro não está em mim. É a maldade do coração deles. Eles são pérfidos, diz a palavra de Deus. Eles praticam iniquidade e por isso eles estão vindo dessa maneira contra mim. A gente não pode esperar coisas boas daqueles que são maus. Não podemos imaginar que pessoas que não têm comprometimento nenhum com Deus e com o Evangelho, de repente vão fazer as coisas que nós achamos certos, biblicamente certos, tá? A gente precisa ter consciência para que a gente não venha colocar a nossa esperança em vasos furados, para a gente não colocar a nossa esperança em circunstâncias que não vão poder atender às nossas expectativas.
a nossa esperança precisa estar colocada em Deus, somente no Senhor. Somente nele repousa a esperança do nosso coração. Nós não podemos abrir mão disso, não podemos mudar isso. E Davi tem consciência de que a esperança dele não estava nele, não estava em homens, mas estava no Senhor. Por isso, ele ora a Deus dizendo: livra-me, Deus. É ele que pode nos dar os livramentos. Se você está passando por uma dificuldade, peça ao Senhor: Deus, dê livramento, cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida do meu filho, cuida da minha saúde, livra-me, Senhor, livra-me. Deus, somente Ele pode trazer livramento para a nossa vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer, porque nós temos a quem recorrer. E pedimos, ó Deus, que, assim como Davi, possamos apresentar ao Senhor a nossa integridade, possamos apresentar ao Senhor a nossa oração, certos, ó Deus, e que não haja transgressão na nossa vida, não haja culpa na nossa vida, não haja pecado na nossa vida que justifique quando estamos sendo atacados. Ó Deus, ajuda-nos, dá-nos, ó Deus, sabedoria para viver diante dos homens e diante de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?